O teu nome, somente crer, tudo é possível. Aleluias. Feche seus olhos, inclina a sua face. É hora de ouvir a tua voz. Aleluias. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, aqui estamos nós, nos apresentando a Ti e queremos nos apresentar, como a palavra diz, como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o nosso culto racional. Obrigado, Senhor, por nos conceder o privilégio de estarmos em Sua presença. Obrigado por poder sentir Tua presença. Obrigado por poder, Senhor, adorá-lo. É um privilégio quando temos a oportunidade de fazê-lo. Por isso, Senhor, nossa alma se regozija sempre que estamos aqui. Nosso coração se alegra, porque os nossos olhos estão postos em Ti, Senhor. E é nisso que nós devemos estar firmados a cada dia, principalmente nesses últimos dias que estamos vivendo. Se tem um dia que precisamos tanto do Senhor, é hoje, é agora, é nesse momento. Precisamos de força, de graça, precisamos de tudo que o Senhor tem para nós, para vencermos estes últimos dias, Senhor. Mantenha nossa mente saudável em Ti. Mantenha nossa mente firmada em Ti, Senhor. Não deixe que nada interfira na nossa comunhão, que nada venha nos tirar do foco, do caminho que é Cristo Jesus. Ajude esse povo mais uma vez, Senhor. O Senhor disse que teria uma noiva e eu creio que o Senhor cumprirá a Sua palavra relacionada conosco. Que nós possamos entender e ouvir a Tua voz, porque sabemos que ouvir é entender. Faça uma obra esta manhã e tome-nos em Tuas mãos. Pois nós lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos. Vamos continuar no texto que nós estamos aprendendo. E nós precisamos fixar isto cada dia em nossa mente. É sempre uma grande oportunidade quando podemos vir à escola dominical. Nossa mente de manhã está mais tranquila e vamos pedir que o Espírito Santo aplique Sua palavra em nossos corações. Só assim nós vamos vencer todas as coisas. Vamos para a carta de Pérgamo, de Apocalipse, capítulo 2, versículo 12 até o 17. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 2, versículo 12
17. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Vamos ao versículo 13, vocês. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei o maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém. Que o Senhor acrescente as bênçãos de sua palavra em nossos corações. Podemos assentar, meus irmãos? Então nós não vamos nos afobar. Vamos devagar, para que a gente possa captar o que o Espírito Santo quer para as nossas vidas. Amém? Se tem um momento que nós precisamos tanto de fixar a palavra, é agora, irmão. Nós estamos vendo as coisas se desenrolarem tão fortemente contra a palavra, espíritos agindo para desmerecer o profeta da era. E se você, só Jesus para nos ajudar mesmo a estar firmados na rocha que é Cristo. Amém? Então você vê, o profeta está enfatizando para nós, e quero mais um pouco falar sobre isso para entendermos melhor, que a verdadeira evidência de se ter o Espírito Santo, eu não quero que você fique com dúvidas disso, porque às vezes pode ser que a gente tenha uma ideia errada. Uma pessoa está ali pulando, ele está cheio do Espírito Santo. Uma pessoa está falando em línguas, tem a evidência. Essa não é a evidência, não estou dizendo que não é o Espírito Santo. Mas a verdadeira evidência de ter o Espírito Santo é quando você ouve a palavra. Você prestou atenção que em todas as eras, Deus falando termina do mesmo jeito? Quem tem ouvidos, não é assim que ele diz? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Veja que Deus não disse, olha, você precisa falar em línguas para você ouvir, para que você tenha. Deus nunca se manifestou falando dessa forma, dizendo que a evidência era isso. Mas ele diz que a evidência é ouvir a palavra. Quando o profeta falou as primeiras vezes que eu comecei a ler a mensagem, eu não entendia certas coisas. Quando o profeta diz ouvir é entender. Porque às vezes você pode escutar uma coisa, mas passou por alto, não entendeu. Não é? Mas quando você ouve de fato, pare, medita, aí você entendeu o que é, aí você ouviu de fato. Entendeu? Bem? E o que Deus quer que nós
tenhamos este propósito de vir à casa de Deus e parar e ouvir o que Deus tem para nós, certo? Porque ele diz assim, que João Batista não foi somente profeta, mas ele foi o mensageiro para aqueles dias onde ele viveu. E ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Quando ele estava batizando lá no Rio Jordão, Jesus, que é a palavra, veio até ele. Não é assim? Por quê? Porque a palavra sempre vem ao profeta. Então, a palavra também sempre vem aos verdadeiros cheios do Espírito. Essa é a evidência de ser cheio do Espírito Santo. Quando a palavra vem, que você entende, ela vai fazer uma obra em você. Quem é a palavra? É Cristo. E Cristo não é o Espírito também? Se Ele está em você, então você tem o Espírito Santo na sua vida. Amém? Então, Jesus chegou a dizer assim, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, certo? Para que fique convosco para sempre. Quem é esse Consolador? Ele mesmo explicou, é o Espírito da verdade. E uma das coisas que ele disse, que achei interessante, o mundo não pode receber. Então o mundo não recebe o Espírito Santo, ele não tem condições de receber. Ora, por quê? Porque eles não ouvem a palavra não faz efeito para eles, uma pessoa lá do mundo. Então ele não tem como receber este Espírito. Amém? Mas você tem esse Espírito, porque você foi chamado pela palavra. Ora, neste versículo, diz que eles tampouco podem receber a palavra. Por quê? Porque o Espírito e a palavra são só um. Você crê que o Espírito e a palavra são só um? O Espírito e a palavra são só um. Louvado seja Deus. E se você tem o Espírito Santo como os profetas, a palavra virá automaticamente a você. Amém? Por isso que você recebeu. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta? Você recebeu o profeta na qualidade de profeta. Você creu que ele é um profeta. Verdade? Então a palavra de Deus não vem a isso. Se a palavra de um profeta, você creu, está dentro de você, então esse Espírito Santo, ele vem a você também, para esclarecer todas as coisas. Dá para entender bem assim? Glória a Deus. João 14, versículo 26. Veja o que diz a palavra, para a gente ir comendo bem devagar. Mas aquele Consolador, quem é o Consolador? Não é o Espírito Santo? O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará também lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Essa é a tarefa do Espírito Santo. Amém? Mas é a mesma palavra, que é Cristo, é o mesmo. A Bíblia disse para a mulher samaritana, Deus é Espírito. Então Deus e o Espírito são o mesmo, não tem como. Amém? Deus está comigo, Deus está com você. É o Espírito Santo que está em nós. Que coisa boa a palavra, né? Glória a Deus. Então ele guiará você em toda a verdade, e ele vai ensinar todas as coisas, e também vai fazer você lembrar de tudo quanto ele tem dito. Glória a Deus. Então eu quero que você observe bem cuidadosamente que Jesus não disse que a evidência de ser batizado com o Espírito Santo era falar em línguas, interpretar, profetizar ou gritar ou dançar. Ele disse que a evidência seria que vocês estariam na verdade. Está aí no versículo. Qual é a evidência? É estar na... Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você não foi liberto? É porque a verdade chegou até você. Quando a verdade chega, ela liberta de qualquer coisa. Liberta do mundo, do pecado, dos vícios, daqueles pensamentos errados, daqueles dogmas e credos. Ele faz uma limpeza completa.
Amém? Então ele disse que a evidência seria que você estaria na verdade, você estaria na palavra de Deus para a sua era. Essa que é a evidência certa. Porque cada era teve a palavra para aquela era. Amém? Você vê que o profeta diz: Moisés não podia pregar a mensagem de Noé, porque a mensagem de Noé era para a sua era. Era entrar na arca. Sim? Moisés não podia dizer: olha, eu vou fazer uma arca grande, vou botar no rio Nilo e todo mundo entra e nós vamos para a terra prometida. Não ia funcionar, porque não era assim que Deus ia fazer. A mensagem de Moisés era diferente para a era dele, diferente da de Noé. Amém? E você vai ver que hoje ainda existem resquícios da era de Lutero, igrejas ainda estão crendo no que Lutero pregou, mas passou a era de Lutero. A era de Lutero era só a justificação, era só aquilo. Olha, a era de Lutero passou ali, Deus foi adiante, porque Deus sempre vai adiante. Ele trouxe a era de Wesley trazendo a santificação, era mais do que a justificação. Mas a de Wesley também passou, era só para aquela era. Valeu, Deus operou, mas Deus tinha muito mais. Por isso que ele vem com os pentecostais e desce os dons, desce as manifestações. Mas também já você vê que os efeitos também já não são mais o mesmo, como era a força do movimento da Rua Azusa. Não encontra-se mais, porque Deus já foi mais em frente. Tem uma palavra para essa era agora que nós estamos vivendo de Laodiceia, que não é a mesma de Lutero, não é a mesma de Wesley, é diferente hoje, é para vencer o espírito desta era, preparando uma noiva para o rapto. Vocês entendem bem estas coisas assim? Dá para entender, né? Então veja bem, em Apocalipse 22:17, você vê que a palavra tem que ser uma só falada na boca. Vamos dizer juntos: e o Espírito e a esposa dizem, e quem? Vamos forte. E quem? Venha. O que quer dizer isto? Glória a Deus. Que o Espírito, veja bem, a palavra, certo? Você vê, a esposa fala a mesma palavra que o Espírito fala. A linguagem é só uma. A noiva vai falar a mesma palavra que o Espírito fala. Não tem como falar outra coisa. Sim? Por quê? Por que isso? Porque ela é uma esposa palavra. Por que vai falar a palavra? Por que você vai falar a mesma palavra? A esposa falando a mesma palavra que o Espírito diz. Porque a intenção de Deus nesses últimos dias, trazendo uma mensagem, é fazer com que você se torne a palavra. Aonde? Nas suas manifestações, na sua palavra, no seu modo de ser, de agir, de fazer, de ir, de vir. Você é a palavra andando. Nós dizemos isso, irmão, mas nós não estamos contando uma historinha. Isso tem que se realizar em vidas. E se não acontecer aqui, estamos errados ainda. Enquanto essa palavra não sair do papel, essa Bíblia sair do papel, essa mensagem sair do papel e se tornar vida andando nesta cidade, Deus ainda não cumpriu o seu propósito conosco. Você concorda? É isso que tem que ser. Porque o diabo também está se encarnando em pessoas, em vidas, e cumprindo seus propósitos na terra. Tem pessoas encarnando Satanás neste mundo, com as suas ações, suas atitudes, e eles fazem mesmo e se jogam de cabeça naquilo para fazer, o diabo encarna neles para fazer todo tipo de mal. Ora, se o diabo está fazendo, Deus também tem que fazer a partir dele. Tem que ter alguém que encarne a palavra para dizer: Deus é Deus e Ele ainda existe e é o mesmo ontem e hoje eternamente. Você concorda comigo?
Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que, para acontecer isso, nós temos que ouvir a palavra e dizer: Senhor, faça a obra na minha vida. Amém? João 8,47, Jesus deu uma afirmação. Vamos devagar. Diz assim: quem é de Deus, vamos juntos, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós... Você acha que Jesus está falando com quem? Ele estava pregando para um povo religioso. Ele estava pregando para fariseus. Se você ler João 8, Jesus está ali no embate com fariseus, pessoas que eram religiosos ao extremo. Você acha assim, parece que a gente está falando com pecadores, né? Com bêbados. Não, Deus estava falando com religiosos. Pessoas que tinham uma vida exemplar, jejuavam, oravam, seguiam a lei, liam os mandamentos toda hora. Mas Jesus disse isso para eles. Veja que é muito mais do que nós imaginamos. Não é só ser religioso, não é só vir para a igreja, não é só ter uma mensagem na mão, não é só carregar a Bíblia. Isso aí não quer dizer nada. Você vê que eu estou embasando o que eu estou dizendo, não sei se você está entendendo. Jesus disse: quem é de Deus, ele escuta. Ele ouve a palavra. Quando a pessoa não escuta, então ela não é de Deus. Isso são palavras do próprio Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, por que Jesus disse? Pois que eles recusaram a palavra do dia. Jesus não era a palavra? E eles não recusaram? Não crucificaram a ele? Então não aceitaram. Então Deus tem uma palavra para o dia. Eu estou enfatizando isso porque Deus tem uma mensagem para esses dias. E ela é diferente de tudo que se ouve por aí. Dá para entender isto? Ora, você vê que Deus falou uma palavra em Isaías 54, versículo 13, e Jesus repete essa palavra confirmando. Por isso que a gente gosta de colocar, né? Diz assim: e todos os teus filhos, está em Isaías, e todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Isso está na palavra de Isaías. Quando chega em João 6,45, vamos ver, João 6,45, vamos lá, glória a Deus. Está escrito nos profetas, Jesus falando: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Sabe por que você veio? Porque você ouviu do Pai e você aprendeu. Foi por isso que você veio. Mas tem pessoas que nem vão ouvir do Pai, nem vão aprender dele, então esse nunca vem. Então dê glória a Deus porque você veio. É sinal que você ouviu de algum lugar. Você viu do Pai. Bendito seja o nome do Senhor. Ser um com a palavra prova que você é de Deus e cheio do Espírito. Ser um com a palavra. Diga: ser um com a palavra. Não tem nada para ninguém, para nós é a palavra. Louvado seja Deus. Aí você pergunta: mas então, pastor, o que são línguas? O que são profecias que a gente ouve? É errado? Não, elas são as manifestações. Claro, se o Espírito está em você, porque a palavra está em você, você tem o Espírito Santo. Agora, é claro que isso pode se manifestar em dons. Por que não pode? Eu só estou separando a evidência, mas não estou condenando o dom. O dom pode se manifestar línguas, não é problema nenhum, é Deus, é o Espírito Santo, mas são manifestações. Profecia, se tiver, amém, são manifestações. Tem que ter, porque o profeta disse que isso é parte da noiva. Está na palavra, então é de Deus.
Amém? Então não vamos aqui da mensagem condenar quem fala em línguas, quem profetiza ou qualquer dom que se manifeste. Está na palavra? Nós cremos. Mas fazemos a diferença. Por que o pastor está aqui esta manhã para fazer diferença? Para você não sair confuso daqui. E você não vai sair confuso. Porque existiu um profeta na Bíblia chamado Balaão. Eu vou mostrar para você. Balaão, todo mundo já ouviu falar Balaão. Balaão, quem era? Ele era religioso, ele adorava a Deus, só que ele não era um profeta dos judeus, ele era gentil, certo? Você vê, mas veja, ele não era um profeta da semente verdadeira, mas era um profeta, sim, porque ele recebeu o prêmio da injustiça, a Bíblia diz. E pior ainda, ele levou o povo de Deus aos pecados de fornicação e idolatria. Foi uma coisa terrível que ele fez. Por que Deus cita ele lá em Apocalipse, como nós lemos lá em Pérgamo? Deus disse: eu tenho, porém, no meio de ti aqueles que seguem a doutrina de Balaão. Por que Deus fala contra? Por causa dessas suas atitudes. Mas a profecia de Balaão foi verdadeira. Veja Números capítulo 24, versículo 17. Eu vou mostrar para você que a profecia dele foi certa, verdadeira e genuína. Números 24, versículo 17. Olha como ele fala. Ele está no resplendor, falando, cheio do Espírito. Diz assim: vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Aí ele diz: uma estrela procederá de Jacó. Ele está falando de Cristo. Ele está falando do Messias. E um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. É uma profecia verdadeira? Claro que é. Ele está falando de Jesus que viria sobre a terra. A profecia genuína, verdadeira, o Espírito Santo falando na boca dele. Porque não pode ser o diabo falando isso. Sim, mas olha a doutrina de Balaão. Ensinando os filhos, como ele não deu conta de amaldiçoar, ele não podia amaldiçoar, porque tudo que está ordenado não tem maldição. Por isso que eu quero sempre pregar para você que você não tem que ter medo de macumba, nem de feitiçaria, nem de olho gordo. Pode botar tudo que quiser na boca do sapo, mas se a tua vida está ordenada, não pega. Balaão foi pago para amaldiçoar, mas quando ele sobe em cima do monte, que ele olha Israel estava ordenado segundo a palavra, conforme Deus disse, cada tribo no seu lugar, tudo certinho. Ora, se está tudo certinho, quando ele dizia que ele ia amaldiçoar, Deus trocava as palavras, ele falava a maldição e Deus trocava em bênção, porque Deus não pode amaldiçoar o que está ordenado. Esta manhã eu quero dizer para você, vamos ordenar cada dia a nossa vida na palavra, e nenhum problema entrará na nossa casa de maldição. Amém? Tem coisas que a gente tem que aprender. Ele virou para Balaque e disse: Balaque, contra Israel não tem encantamento. Balaque, contra Israel essas coisas não vão pegar, não tem encantamento, vamos desistir porque não dá certo. Então não tem encantamento mesmo contra você. Amém? Glória a Deus. Veja, a profecia era absolutamente exata, mas ele nunca teve o Espírito Santo, porque o Espírito Santo te ensina a seguir a palavra. Ora, outro que eu vou citar, Caifás. Quem foi Caifás? Era o presidente nacional daquela igreja de Israel, dos fariseus. Ele era o pastor presidente de toda a região. E ele profetizou? Profetizou. João 11, versículo 51, fala que Caifás profetizou. Profetizou e profetizou certo. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. A profecia dele estava certa.
Quando ele disse que um tinha que morrer pela nação, ele estava profetizando que Jesus ia morrer pela nação. Foi verdade ou não foi? Mas quem era ele? Aquele que estava gritando: crucifica-o, crucifica-o, crucificando a palavra, Cristo, mandando crucificar Deus. Mas a profecia dele estava certa. Veja que eu estou mostrando para você coisas na Bíblia, de manifestações genuínas, corretas, profecias. Porque hoje a gente corre um risco, ver uma pessoa profetizando, dizer: oh, Deus é o santo. E às vezes não tem nada a ver. É mais fácil você que não tem um dom de profecia com você, que não é errado ter, repito, mas que você guarda a palavra, você obedece a palavra, o Espírito Santo está em você, você está cheio do Espírito Santo. Deu para entender? Não há nenhum registro de que Caifás era um homem cheio do Espírito e guiado pelo Espírito. Agora você vê um irmão Simeão. O Simeão, lembra do Simeão quando Jesus nasceu? Esse era guiado pelo Espírito, porque ele estava na palavra, no livro de Isaías, esperando a consolação de Israel. Aquilo não saía de dentro dele. E ele disse: Senhor, eu só quero dizer uma coisa, isso é tão forte dentro de mim, eu amo tanto essa palavra, que eu não queria morrer antes de ver essa realização, o cumprimento dessa profecia. Eu queria ver o Cristo. Aí um dia ele está orando lá, o Espírito Santo chega com ele e diz assim: Deus ouviu a tua oração. Tu não vais morrer antes de tu ver a consolação de Israel. Aleluia. Você não ouve nenhuma profecia que Simeão fez, mas era um homem que vivia a palavra. Irmão, talvez você nunca profetize nesta vida, mas tem uma coisa: você sabe que é um Cristo que vem nos buscar. Pode todo mundo dizer que não. Por isso que eu digo assim, olha, eu estava lendo uma coisa ontem e eu fiquei indignado. Dessas correntes que tem por aí, você vai ouvir um teólogo desse e você fica louco. E ele estava provando que, pelos estudos, que não vai haver um rapto secreto. Que não vai ter um rapto. Ele diz que Jesus vai aparecer, mas para todos verem. Mas não é esse rapto secreto. Ele diz que isso é uma corrente que tem por aí, que veio não sei de onde, tentando explicar teologicamente as coisas. E se você parar para ouvir, você vai ficar todo confuso. Porque o que teologia faz é confundir a cabeça das pessoas. Mas eu creio na mensagem de um profeta, eu creio na palavra. Mas eu creio na palavra, Deus me deu revelação. Porque veio um profeta e disse: olha, antes de chegar o dilúvio, antes do dilúvio chegar, Deus tirou um Enoque da terra. Ainda diz o 7º depois de Adão. Não é isso que diz? É a epístola de Judas? Então as 7 eras da igreja estão lá em Gênesis. E eu já mostrei aqui nessa igreja as 7 eras da igreja. Oh, glória a Deus! É por isso que nós cremos na mensagem da hora. É por isso que Caim foi tirado fora, porque ele não fazia parte daquele círculo ali. Ele era de outra geração. Por isso que eu creio verdadeiramente nisso. E se Caim sai fora, Enoque é o 7º. E o 7º foi tirado. E essa é a 7ª era. É dessa era que esta noiva vai sair também, antes da condenação chegar neste mundo. Pode desacreditar quem quiser, mas eu creio na palavra. Você também crê? Então, se você verdadeiramente é cheio do Espírito de Deus, você terá evidência da palavra em sua vida. Oh, glória a Deus! Sabe que Deus quer homens e mulheres de convicção. Você não duvida do que você crê. Você segura ali firme na âncora e na rocha. É isso que Deus quer de nós. Amém? Você sabe que o profeta teve essa experiência no início, quando ele viu, todos nós conhecemos essa história, né? Quando ele viu os pentecostais a primeira vez. E era um fogo só, porque aquilo era a força ainda do movimento da Rua Azusa, queimando uma labareda.
E o profeta encontrou com eles a primeira vez, numa reunião. Era um encontro que eles estavam fazendo ali, muita gente, igreja lotada, cheia. E ele viu 2 homens profetizando. Um falava em língua de um lado e o outro interpretava da outra forma. Vocês já viram isso aqui, né? Um falava em língua e o outro interpretava. Um falava lá e o outro interpretava. E o profeta nunca tinha visto isso. E ele ficou abismado, dizendo: meu Deus, eu estou no meio de anjos. Porque ele sabia que era a presença de Deus. Mesmo que ele era um batista, mas ele já tinha aquilo que Deus tinha dado para ele, o discernimento. Ele tinha estas coisas. Ele disse: e é Deus nesse lugar, não tenho como duvidar. Eu estou vendo Deus aqui. E ele ficou tão entusiasmado que ele disse: eu vou procurar esses irmãos, depois da reunião eu vou conversar com eles. E depois da reunião ele foi e achou o primeiro, começou a conversar com ele. E quando ele começou a conversar, ele disse assim: era um genuíno cristão, era um homem de Deus, era alguém que, meu Deus, tremendamente fiel, cristão, manifestava a palavra. Que o profeta disse: deixa eu conversar 5 minutos com uma pessoa e eu vou saber se ele tem o Espírito Santo ou não. E aí ele foi lá com outro. Só que quando ele chegou com outro, ele ficou tão decepcionado, porque Deus mostrou para ele que aquele homem estava em pecado. Estava em pecado. Deus mostrou a esposa dele, mas ele tinha uma outra amante, vivendo com ela, e tinha até filhos com ela. E o profeta ficou assim: meu Deus, como é que pode? Eu não estou entendendo mais nada. Porque ele sabia, não tinha mentira ali, era Deus de verdade ali. Mas como é que pode acontecer assim? Um é verdadeiro, o outro é falso. Não entendi mais nada. E ele disse que ele foi orar. E Deus não respondeu para ele logo. Passou um tempo, e ele com aquilo dentro de si. Até que um dia ele estava num determinado lugar que ele tinha, que sempre buscava, né, a Deus. Ele disse que ele estava tentando entender ainda aquilo. Ele disse: Senhor, eu não entendo. O movimento era genuíno, Deus estava ali. Por que aconteceu disso? Um era perfeito genuinamente, o outro não. Aí ele disse assim, que pegou a Bíblia dele, sozinho, num lugar secreto, ele abriu, orou, esperou em Deus pela resposta. Ele queria uma resposta para aquilo. Ele abriu casualmente a Bíblia em Mateus, ele leu, depois encostou a Bíblia. Quando ele encostou a Bíblia, que ele deixou ela aberta, um vento veio, soprou o vento, e virou as páginas da Bíblia até Hebreus capítulo 6. Aí ele olhou, leu, e ele ficou até particularmente impressionado com aqueles estranhos versículos. Depois ele deixou lá de novo. Virou de novo, fechou, abriu de novo, o vento veio de novo, virou as páginas, lá em Hebreus 6 de novo. E ele leu esse versículo de Hebreus, capítulo 6, capítulo 6, versículo 4 até o 9. Preste bem atenção, que isso é muito sério. Olha que Deus diz: porque é impossível, grave isso, diga impossível, que os que já uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram. Quer dizer, quem já provou, quem já sentiu, quem já recebeu, quem já nadou no Espírito, quem já estudou a palavra. Por isso que nós temos que prestar atenção. Presta atenção numa coisa que eu estou notando. Quando você começa a caminhada, é uma beleza. É um fogo só. Deus te empurra, você fica animado. Mas quanto mais tempo passa na caminhada, que você vai ficando taludinho e velhinho, aí começam os problemas. Muita gente está desistindo aí, porque começa a vir as provas, as lutas, os problemas,
e você não prossegue naquela caminhada que tinha. E o diabo ali pega muita gente, ele vai colocando uma mornidão. Pode olhar, irmão. Medite e veja se não é verdade. Ele vai tentando colocar uma mornidão. O fogo vai se extinguindo. A gente começa a prestar muita atenção para os problemas na volta. Lembra que eu falo de Davi, que enfrentou Golias, o gigante? Primeiro foi um urso, o leão, depois foi Golias. Mas não esqueça que eu já mostrei aqui que lá adiante, Davi, o diabo começou a mandar muitas lutas, que a Bíblia diz que Davi se cansou. Naquele capítulo você vê 4 gigantes vindo contra Davi. Não é só um Golias, 4. Ali o diabo disse: eu vou acabar com Davi aqui, vou acabar com ele. Mas ele encontrou um amigo, Abisai. Por isso que os nomes das irmãs da oração, elas decidiram colocar esse nome por causa dessa pregação que eu fiz uma vez. É nessa hora que nós precisamos de um Abisai. Nessa hora que Deus vai mandar um Abisai. Você vê que quando você está em problemas, sempre Deus manda alguém. Uma palavra, alguém manda alguma coisa para você. Alguma coisa Deus providencia para te ajudar. É porque às vezes o diabo vai lançar aqueles gigantes contra você. Porque ele quer que a gente caia. Mas presta atenção. Só que se você está na mão desse Deus Todo-Poderoso e é um eleito, você não vai cair. Se você continuar ele segurando a sua mão, você não cai. Quem já provou, quem já recebeu, olha só. A Bíblia diz que é impossível, não é difícil, não tem palavra. A palavra não é difícil, a palavra diz é impossível. Impossível é uma coisa que não tem mais jeito. Depois que provou, recaíram. Aí, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucifica o Filho de Deus e o expõe ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Vamos ver o 9. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. O profeta leu isto, fechou a Bíblia, encostei-me e meditei por algum tempo e orei um pouco mais. Eu ainda não tinha nenhuma resposta, mas novamente eu abri a Bíblia a esmo, mas não li. De repente o vento veio e soprou novamente lá em Hebreus. E eu li todas aquelas palavras novamente, e quando fiz, então o Espírito do Senhor entrou no aposento e tive uma visão. Aí Deus mostrou para ele: na visão eu vi um homem vestido do mais puro branco que saía em um campo recentemente arado e semeava o grão. Era um dia claro e a semeadura foi feita pela manhã. Porém, à tarde da noite, depois que o semeador de branco foi embora, veio um homem de preto e furtivamente semeou mais um pouco de semente entre aquela que o homem de branco tinha semeado. Passaram-se os dias, o sol e a chuva abençoaram o solo. E um dia, eis que apareceu o grão do homem de branco, como era bonito. Porém, um dia depois apareceu o joio, que era do semeador preto. O trigo e o joio cresceram juntos. Quando você entende isso, você vai ter uma visão diferente da igreja, do povo. Por isso que a gente não deve julgar ninguém. Por isso que não adianta você fazer, pode espernear. Porque a sua atitude tem que ser orar só. Ore por ele, você não sabe quem ele é. Você entende porque o pastor tem paciência com todos? Eu não sei quem é, irmão. Mas eu só sei que a verdade é: o joio cresce junto com o trigo.
E Jesus disse que não tem que arrancar joio coisa nenhuma, tem que deixar ele lá. Porque quando vai se arrancar o joio, a gente corre o risco de arrancar o trigo também junto. Jesus disse que é só na consumação dos séculos, que é agora, nessa era, ele vai mandar os seus anjos. E Deus já mandou um anjo, um mensageiro, está ali. A mensagem desse mensageiro está separando o joio do trigo. É aí que é. Por isso que eu amo essa mensagem. Ela vem para ser pregada, para o trigo dizer: eu sou trigo, glória a Deus. Mas preste bem atenção, que o trigo e o joio compartilham do mesmo alimento. Eles vão ser alimentados com a mesma mensagem. Dá para entender? Proveniente do mesmo solo. Eles absorvem o mesmo sol e a mesma chuva. Então, quando Deus derrama o Espírito Santo, ele vai para o trigo e vai para o joio também. O Espírito Santo cai por cima de todos, do genuíno e do falso. Todos aproveitam dele. Mas Jesus disse assim: é pelo fruto que se conhece. O Espírito Santo cai nos dois, mas quando o fruto vem, mostra quem é. Olha, eu estou ensinando coisa que não é mais ABC para vocês. Já é mais profundo. Por isso que eu estou indo devagar esta manhã, para ensinar mesmo. Então, um dia os céus se tornaram brônzeos. Não tinha chuva. E todas as plantas começaram a curvar-se e a morrer. Isso ainda é a visão. Eu ouvi o trigo levantar a sua cabeça e clamar a Deus por chuva. O joio também levantava sua voz e implorava por chuva. Então os céus se escureceram e a chuva veio. E novamente o trigo, agora cheio de força, levantou a sua voz e clamou em adoração: louvado seja o Senhor, o trigo. E para surpresa minha, eu ouvi o joio reanimado cantar e olhar para cima e dizer: aleluia! Então eu soube a verdade sobre aquela reunião, daquela campanha. A parábola do semeador e a semente. Glória a Deus. O 6º capítulo de Hebreus. E a evidente manifestações dos dons espirituais numa audiência mista. Tudo tornou-se maravilhosamente claro. O semeador de branco era o Senhor Jesus. O semeador de preto é o diabo. O mundo é o campo. As sementes eram pessoas, eleitos e os reprovados. Sim? Ambos compartilhavam do mesmo alimento. Você encontra todo mundo com a Bíblia na mão, todo dizendo amém, glória a Deus, e canta, e faz isso, e faz aquilo, mas isso não quer dizer nada. Sim? Tem gente tomando cachaça e louvando a Deus. Tem drogado adorando a Deus, e tu olha assim, mas que crente maravilhoso. Não quer dizer nada. Dá para entender isso? Eu estou ensinando coisa mais profunda. Ambos compartilhavam do mesmo alimento, água e sol. Ambos oravam. Ambos recebiam a ajuda de Deus. Porque Ele faz com que o seu sol e chuva caia tanto sobre bons como maus. A chuva não cai para todo mundo? A chuva cai para você, que é um cristão, mas cai também para o pior elemento que existe na terra. A chuva cai para ele. Quem que manda a chuva? Deus. Oh, glória! Embora ambos tivessem a mesma bênção maravilhosa e ambos tivessem as mesmas manifestações maravilhosas, ainda havia essa grande diferença. Eles eram de sementes diferentes. Então ali o irmão Brana pôde verificar que os dons estavam em evidência, mas eram sementes diferentes. Por isso que Jesus foi bem claro para nós.
Aquele versículo que nós conhecemos de Mateus 7, versículo 21 até o 23. Nem todo o que me diz entrará, mas quem entra? Aquele à vontade de meu Pai que está no céu. Não é só dizer Senhor, não é só orar ao Senhor, não é só dizer não, eu aceito o Senhor, eu amo o Senhor. Não é isso que vai te levar para o céu. Mas fazer a vontade é outra coisa. Como é que a gente sabe onde está a vontade de Deus? Na palavra. Não é porque o teólogo diz a teologia, é o que a palavra diz, sem interpretação. Vamos lá, versículo adiante. Aí entra uma turma. Muitos me dirão naquele dia. Que dia? No dia do juízo, quando todo mundo estiver prestando conta. Eles vão dizer, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Então tem gente que profetiza hoje que vai estar fora naquele dia. Está vendo que não é a evidência? Muito embora não é errado, eu repito, mas não é a evidência. Porque vai aparecer gente que profetizou e vai estar do outro lado naquele dia, do lado de fora. E vai estar reclamando ainda, Senhor, eu profetizei. Não profetizamos nós em teu nome? Outro grupo vai dizer, e em teu nome nós não expulsamos demônios. Gente que está expulsando demônio, pregando, e os demônios saem mesmo. Porque ele está pregando em nome de Jesus. Mas não quer dizer que ele está salvo. E em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Você vai ver milagres sendo feitos hoje por pessoas pregando e o milagre acontece. E ele está fora. Então não é para olhar para isso. Se tiver, amém. Se Deus curar, amém. Se tiver profecia, amém, mas não é isso que eu estou enfatizando esta manhã. Eu estou dizendo para você, nós temos que estar na palavra. Então eu lhes direi abertamente. Quem? O Senhor. Nunca conheci vocês. Partai-vos de mim, vós que praticais a... E o que é iniquidade? Pecado. Espera aí. Então vamos dizer, é possível uma pessoa em pecado, com a vida cheia de pecado, profetizar? Pode uma pessoa em pecado expulsar demônio? Pode. Pode uma pessoa em pecado acontecer milagres, prodígios e maravilhas? Pode. Eu gosto dessa mensagem por isso, porque ela não deixa dúvida em nós. Nós não vamos atrás dessas coisinhas. Nós queremos a palavra. Sim, é isso que coloca a nossa vida em ordem. E não tem para ninguém. Amém? Glória a Deus. Veja, aí está. Não se pode sustentar que a manifestação seja a evidência de ser nascido do Espírito e ser cheio do Espírito. Não, Senhor. Eu admitirei que a verdadeira manifestação é a evidência do Espírito Santo fazendo proezas, porém não é a evidência de um indivíduo ser cheio do Espírito. Mesmo que esse indivíduo tenha abundância dessas manifestações, não quer dizer que ele é. A evidência de receber o Espírito Santo hoje é a mesma que foi nos dias de nosso Senhor Jesus Cristo. É receber a palavra da verdade para o dia em que você vive. Aí essa é a diferença. Então você vê, não é só carregar a Bíblia é a verdade? A Bíblia é a palavra de Deus? Mas por que não está modificando certas vidas que andam com ela para cima e para baixo? É porque ela precisa da revelação para os nossos dias. É isso que o diabo não gosta. Porque a mensagem desse profeta veio dizer para nós e desmascarar a mentira do diabo. Porque se tem um camarada para contar mentira, esse capeta. Aí vai dizer, não, sabe o que foi que aconteceu no Jardim do Éden? Foi uma maçã que a Eva roeu lá. E muita gente acredita nisso aí. Mas você não. Porque a revelação veio para nós e o diabo não gosta disso. Isso desmascarou ele.
E tem uma coisa, nessa mensagem, nessa palavra para os nossos dias, o diabo um dia desse estará no lago de fogo. O fim dele é esse, desse capeta, não tem mais jeito para ele, ele já está determinado o seu fim. Num desses dias ele inaugurará aquele lago de fogo lá. Mas eu não, você não. Louvado seja Deus. Há um rapto para nós. Louvado seja Deus. Você está feliz por isso? Por saber estas verdades? Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Olha o que Deus faz a gente. Só tem mais 5 minutos, posso ir? Tudo bem? Só para te terminar aqui. Agora no próximo domingo, eu quero chegar aqui com você. Olha como Umbrana diz: uma noite, enquanto eu estava buscando o Senhor, o Espírito Santo me falou para apanhar a minha caneta e escrever. Enquanto eu apanhava a caneta para escrever, seu Espírito deu-me uma mensagem para a igreja. E eu desejo trazê-la a vocês. Vocês querem saber o que o Espírito Santo disse para a noiva, para o irmão Umbrana escrever naquele dia? Então venha no próximo domingo de manhã. Tem coisa boa para nós. Abrindo a mente. O Espírito Santo falando diretamente ao profeta. Você quer descobrir, não quer? Então venha domingo de manhã. Então veja, só para terminar, só mais isso aqui. Eu me pergunto se estamos suficientemente impressionados com a palavra em nosso meio. Você está impressionado com a palavra? Nós oramos em nome de Jesus, não é? Toda oração é em seu nome. Se não for em nome dele, não há resposta. Amém? Glória a Deus. Todavia, em 1 João 5, coloquei 1 João 5, versículo 14, é dito uma coisa para nós. Aleluia. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos... Opa! Isso aqui nós aprendemos uma verdade profunda. Não é qualquer coisa que a gente vai pedir. Não é, aliás, pode até pedir, mas não é qualquer coisa que ele vai nos conceder. Como é que nós vamos receber? Se pedirmos alguma coisa segundo a sua, aí ele vai responder. E agora? Como é que nós vamos sair dessa? Como é que eu vou saber se o que eu estou pedindo é a vontade de Deus ou não? O que vocês acham? Hein? Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve, no versículo, em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Amém? Agora perguntamos, qual é a vontade de Deus? Como é que eu vou saber que é a vontade de Deus? Só há uma maneira de saber a sua vontade, é através da palavra. Veja o que diz Lamentações capítulo 3, versículo 37. Glória a Deus. Olha só mais um pouquinho para você mastigar, mais uns biscoitinhos. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 37. Diz assim: quem é aquele que diz e assim acontece, quando o Senhor o não mande? Aí está. Se não está na palavra, você não pode alcançar. Quando você diz, Senhor, eu quero o Espírito Santo, ele vai negar para você? Ele vai negar? Não, porque está em sua palavra. Sim? Não está na palavra? Então é segundo a sua vontade. Amém? E não podemos rogar ou pedir a menos que seja em seu nome. Aí está novamente, Jesus é a palavra, que é a vontade. Então ele e a palavra não pode separar, porque ele e a palavra são, glória a Deus. Bem, esta palavra que ele nos deixou em página impressa é uma parte dele. Quando por fé você aceita em uma vida cheia do Espírito. Ele disse que sua palavra era vida. João 6,63, na parte B você vai encontrar, João 6,63, só mais esses versículos.
O Espírito é o quê? A carne para nada. Agora ele diz: as palavras que eu vos disse são... Oh, glória a Deus. Amém? As palavras Espírito e vida. Meu Deus, louvado seja o seu nome para sempre. Isso é exatamente o que ele é. João 14,6, não coloca esse versículo. Não coloca, porque a igreja sabe. Ele disse: eu sou o Oh, glória a Deus. Vamos dizer de novo? Ele disse: eu sou o Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, Romanos 8, versículo 9. Agora vai mostrar quem não é de Deus. Isso é forte. Vós, porém, não estás mas no... Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Agora, vamos juntos. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo... Mas vós sois dele, disse Paulo. Porque o Espírito dele está em você. Amém, meus irmãos, isso é maravilhoso. Se o Espírito não tivesse em você, você não estava aqui esta manhã, não levantava, não dava glória a Deus, não ia para a vigília, não cantava, não glorificava. Você tem o Espírito Santo, porque você consegue fazer todas estas coisas. Aí está, ele é o Espírito e ele é a vida. Isso é exatamente o que a palavra é. Isso é exatamente o que Jesus é. Ele é a palavra. Diga amém. Assim, quando um homem nascido do Espírito, cheio do Espírito, em fé, toma essa palavra em seu coração e a coloca sobre seus lábios, ora, isso é o mesmo que a deidade falando. Deixa eu dizer isso para você levar isso para casa. Leve isso para casa. Glória a Deus. Assim, quando um homem nascido do Espírito, cheio do Espírito, em fé, toma essa palavra em seu coração e coloca nos seus lábios, ora, isso é o mesmo que a deidade falando. Quando você abre a boca, é Deus falando. Preste atenção. Se você ouve, por exemplo, Deus chega aqui, pode bradar aqui para nós e falar, que coisa? Nós tremeríamos aqui, pularíamos. Mas quando a palavra está em você e você está cheio desse Espírito, pega essa palavra e coloca no seu coração e ela vem para os seus lábios, é Deus, é a deidade falando a este mundo. Toda montanha tem que se mover. Toda montanha tem que se mover. Se é a deidade falando, toda montanha tem que se mover. Gente, vamos entender isso. Toda montanha tem que se mover. Satanás não pode permanecer diante desse homem, porque é a deidade falando através de sua boca. Então você tem poder de expulsar Satanás. Eu acho que eu vou ficar com isso. Nós vamos sair daqui diferentes. Você sabe que pode falar a palavra, se ela está em seu coração, tá? O problema é quando a hibridização vem. Sabe por que a gente fica fraco e não acontece? Porque está hibridizado. A palavra está hibridizada com outra coisa. A palavra está misturada com outras influências. E olha que a gente ouve muita coisa. E a gente é influenciado por muita coisa. Quando você mistura a palavra com outras influências de fora, que vem através de muitas coisas, aí não vai acontecer nada. Porque tudo que é hibridizado não vai funcionar. Mas se você tem a genuína palavra e não mistura ela com nada, e não abre mão, mesmo que chame você de louco, de velho, de antiquado, mas fique com ela. E ela vai funcionar. Você vai falar e muita coisa vai acontecer.
Se nós tivermos isso dentro de nós, nós não vamos nos debater no meio dos problemas que acontecem em casa, na família. Certo? E o diabo surrando a gente aí, ó. E te colocando para baixo e até tentando atingir tua fé, porque ele aproveita qualquer situação. Fique ao lado da palavra e fale ela e deu. Eu fico ao lado da palavra, a palavra diz isso, e é assim, e você vai ver o diabo sair correndo. Deixe, quem quiser ficar com a palavra misturada, deixe, cuide da sua vida, da sua família, da sua casa, da sua vida espiritual, coloque ela em ordem, deixe o resto para lá. Não se importe com o que os outros vão falar, não se importe com o que os outros vão dizer. Ah, o que vão dizer de mim? Você não está na palavra? Você não é um filho de Deus? Você não está vivendo a palavra? Então não é com você, deixa para lá. O importante é a sua vida. Amém. Amém. Louvado seja Deus pela palavra. Tem pessoas que ainda se deixam levar pelo que os outros dizem. Se eu for me basear pelo que os outros estão pensando a meu respeito, eu vou ficar em casa, nem vou sair. Nem servir a Deus eu vou. Tem gente que fala mal de mim, porque não sei o quê, porque o que eu estou pregando é loucura. Se é loucura, meu irmão, todo mundo é louco por alguma coisa. Todo mundo tem direito de ser louco por alguma coisa. Tem gente que é louco por mulher, outra é louco por futebol, outra é louco por isso, outra é louco por aquilo. Eu quero ser louco pela palavra, por Cristo. Tá bom? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. É maravilha. Eu estou pregando assim porque eu creio que eu estou pregando para a noiva do Senhor Jesus. Eu só pergunto para você, isso é bom para nós? Amém. Você concorda que isso é bom para você? Amém. Você quer que eu prossiga com isso aqui? Amém. Então pronto. A igreja é a coluna e a firmeza da verdade. Então venha domingo de manhã. Daqui você vai ver como a sua fé, daqui a uns dias você vai ver que a sua fé está alicerçada, mas está ali. E você não afasta o pé. Porque você não está seguindo um pastor, o que eu acho, você está seguindo o que a palavra diz. Aí você está seguro. Glória a Deus! Quero orar esta manhã pelo irmão Everton, que fez aniversário ontem. E graças a Deus pela vida do nosso irmão. Quero orar pela irmã Jaine, que deve estar assistindo lá em Santa Terezinha, que fez aniversário também, acho que foi ontem também. Está fazendo 20 aninhos. Como passa o tempo, né? Rápido demais. Glória a Deus. Irmão Felipe da Silva. Quem é Felipe da Silva? É o teu esposo? Não? Tá, então é outro Felipe. Não é você, Felipe da Silva? Ixi, tem tanto Felipe aqui. Por sua saúde. Se ele quiser descer, venha, em nome de Jesus. Oração pelo irmão Tiago e Magda. Oração por a irmã Berenice, por sua saúde. Vamos orar. Faz um fundo musical aí. Glória a Deus. É você que estava doente? Mas não está mais, né? Então tá bom, só vamos agradecer ao Senhor. Levante sua mão. Pai Celestial. Esse irmão mandou dizer que a sua saúde não estava boa. Mas eu coloco isso no passado. Porque eu creio em sua palavra. E esse povo crê na palavra. A bênção da cura divina está no passado. Então nós vamos orar no passado. Porque diz assim, pelas suas pisaduras não seremos, nós fomos. Fomos é passado. Então já aconteceu. Já foi feita a obra. Então nós podemos ordenar. Se o Espírito de Deus está em mim e nessa igreja, se a palavra está em meu coração, como foi dito pelo profeta, quando nós falamos, é a divindade falando. Então essa igreja vai clamar agora e dizer, Senhor,
Meu irmão já está curado. Meu irmão não será, ele já está sarado. Meu irmão já recebeu esta bênção. Esta enfermidade já caiu por terra, porque nós cremos que a divindade está falando através dos nossos lábios. Porque é a tua palavra, não é a nossa palavra. Nossa palavra não vale nada, mas a sua permanecerá para sempre. Nós abençoamos a vida deste irmão. Que Marcos 16 esteja agora em sua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu filho. Glória a Deus. Vá crendo e agradecendo. Só isso? Só no pé? É 41, né? Senhor, aqui está o meu irmão. O Senhor já abençoou tanto ele. Nós não temos palavras para lhe agradecer. Somente dizer, Senhor, obrigado pelo meu irmão. O Senhor tem mostrado através da vida dele que Tu és grande e poderoso. Ele já recebeu bênçãos aqui neste lugar. Ainda que Satanás queira desmistificar isso, mas nós continuamos crendo em Sua palavra. Nós não temos motivo para desconfiar e descrer no Senhor. O Senhor nunca negou Sua palavra e nunca falhou. Louvado seja o Seu nome. Fortalece a vida do meu irmão. Conceda graça para ele, que ele seja cada dia cheio desse Espírito Santo, que a palavra esteja em seu coração e em seus lábios, e aonde ele for, esteja a mão poderosa do Deus Altíssimo. Abençoe sua vida com verdadeira bênção, todos os aspectos de saúde, de bênção, de vitórias, tanto na sua casa como no seu trabalho. Nós, juntamente com esta igreja, abençoamos a vida do nosso irmão, em nome de Jesus Cristo. Pai, ajude a irmã Jaine, abençoe aquela jovem, está completando mais um ano de vida, que a Tua mão esteja sobre ela para guardar, livrar, proteger, para dar vitória. Eles precisam tanto do Senhor, porque estão tão distantes de nós, mas não estão diante do Senhor. O Senhor está ali com os nossos irmãos. Abençoe a vida da irmã Jaine, guarde a sua vida, ajude aquela casa, irmão Gilberto, irmã Roberta e toda aquela família, Senhor, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida deles. Nós abençoamos a vida da irmã Jaine em nome de Jesus. Olha para esses pedidos, Senhor, saúde, meu Deus, outros pedidos que nós não sabemos. Ajude irmão Felipe da Silva, cure sua enfermidade. Olha irmão Tiago, Senhor, meu Deus, e esta vida que está aqui, nós colocamos diante do Senhor, para que o Senhor estenda sua mão e faça uma obra. Olha irmã Berenice, Senhor, dê um jeito de uma vez por todas naqueles problemas, que o Senhor visite a nossa irmã, que em nome do Senhor Jesus Cristo aquele mal caia por terra, em nome do Senhor Jesus, e que nossa irmã possa estar de pé, glorificando e exaltando o Teu nome. Nos dê um dia maravilhoso em Tua presença. Vá conosco para casa. Nós estaremos logo mais de volta no culto de adoração e de Santa Ceia. Agora, Senhor, aqueles que estão em jejum nessa manhã, que estão tomando esse propósito diante do Senhor de vir no dia da Santa Ceia em sacrifício, nós queremos entregar para o Senhor o nosso sacrifício. Receba, meu Deus, aplique aonde o Senhor quiser, aonde houver uma necessidade, que o Senhor tome este pequeno sacrifício que estamos fazendo e ajude alguém, ajude uma vida e ajude a nós mesmos também que estamos precisando. Receba-nos diante de Ti, Senhor, e seja conosco, pois lhe agradecemos no nome do Senhor Jesus. Quantos dizem amém? Deus os abençoe, meus amados irmãos, em nome de Jesus.